Boa tarde, pessoal. Olá, bem-vindos mais uma vez à nossa live semanal. Hoje o tema é barriga quebrada. O que é, como tratar, o que é a repercussão no seu corpo. Vou falar tudo sobre diástase abdominal. Então, bem-vindas, vamos entrando na nossa live. Quero que vocês coloquem aqui embaixo suas perguntas, eu vou respondê-las todas no final. Quero que vocês participem, porque a participação de vocês é muito importante. Tirando suas dúvidas, eu vou ter como saber qual é o problema de vocês, vou ter como ajudá-las cada vez mais. Então, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a doutora Beatriz Araújo, sou médica, sou formada em medicina do esporte e a minha especialidade principal é trabalhar com mães, gestantes, mulheres com filhos que têm diástase abdominal e ajudá-las a tratar sem cirurgia, evitar um procedimento grande e trazer a autoestima de vocês de volta. E isso aqui é o mais importante, eu estou falando para vocês, mães, mulheres que estão insatisfeitas com o próprio corpo, que estão infelizes, com a autoestima muito baixa, que não conseguem fazer intimidade com o marido, que tem vergonha, que não consegue usar aquela roupa apertadinha, que tem vergonha de usar uma roupa justa, que está aí se escondendo debaixo de uma cinta, achando que uma cinta modeladora vai resolver seu problema, ou que pelo menos ela vai te ajudar a esconder o problema que você tem. Para você que está precisando retomar o seu corpo de antes da gestação. Que é isso que a gente vai conversar hoje. Você que tenta fazer dieta, tenta fazer exercício, está querendo usar medicação para emagrecer e não está adiantando absolutamente nada. E muitas vezes mulheres como você têm os mesmos problemas e você não sabe que não é só você, que tem várias mulheres por aí. Na verdade, a maioria das mães tem esse problema e é isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, quero dizer para você que tem solução. Você não precisa se desesperar, você não precisa ir atrás de cirurgião plástico, sem primeiro esgotar as suas possibilidades de tratar sem cirurgia. Evitar gastar seu dinheiro com coisas inúteis que não funcionam. Por exemplo, creminho, você usar chazinho, você usar a própria cinta modeladora, você gastar dinheiro com tratamentos estéticos caríssimos, com choquinhos, com eletroterapia, coisa que não vai resolver seu problema, na verdade, porque o seu problema é isso que a gente vai conversar hoje. Então, já me apresentei, quero dizer para vocês o que é que eu estou fazendo aqui, porque essa é a ideia do meu trabalho aqui com vocês, é porque eu já estive no seu lugar. Eu já tive essa barriga gigante que não melhorava de nenhuma forma e passei pela mesma situação de vergonha, a mesma situação de não conseguir me olhar no espelho com orgulho, e tudo isso me levou a uma busca não só como médica, mas uma busca como mulher, que não tinha coragem mesmo de se ver como mulher. Eu me via como aquela mãe que não... Gente, o som tá ruim? Por favor, porque eu tô de microfone. Qualquer coisa, tô vendo aqui que alguém tá falando que não tá escutando. Só confirma pra mim, por favor, se o som tá bom. Se o som estiver bom, eu vou continuar, tá? Tá tudo bem pra vocês? Alguém mais com dificuldade do som? Por favor, me confirmam se o som tá bom. Pessoal, equipe, tá tudo bem com o som? Se ninguém tá reclamando, então tá bom. Vou continuar, tá? Então, eu tô aqui nesse lugar justamente porque eu passei por isso. Então, eu tive esse problema, não aprendi que isso existia na faculdade de medicina, porque não ensinam aos médicos. Por isso que os médicos, muitas vezes, eles não vão te dar a solução correta, porque eles também não sabem. É uma coisa que é muito específica e que só quem trabalha com isso sabe exatamente qual que é o problema. Então, eu mesma, como mãe, fui buscar o que é que eu tinha, por que eu, como malhadora, eu faço exercício desde pequenininha, eu fiz dieta, me cuidei do meu bebê durante a gestação e após a gestação estava lá com aquela barriga horrorosa, com a barriga relaxada, flácida, que precisava ser escondida dentro de uma cinta. E aí fiquei com essa cinta um tempão e fui correr, fui treinar, fui fazer pilates, até balé, fui fazer de tudo e a barriga não sumia e desesperei. Fui fazer o quê? O que todo mundo faz, atrás de um cirurgião plástico. E o que o cirurgião plástico me falou?
seu caso é cirúrgico. Então, seu problema é um problema que a maioria das mulheres tem e que só resolve com cirurgia. Só que eu, como médica, sabia que a cirurgia para o abdômen é uma cirurgia enorme, que é uma cicatriz que vai de um lado do ossinho de quadril até o outro lado. É uma cirurgia que exige muito do nosso corpo, a cirurgia grande, de alto porte, de grande porte, e que traz diversas complicações. Mais de 20% das mulheres vão ter complicações de uma cirurgia de abdômen. E como eu não queria correr esse risco, eu fui buscar alternativas. E não existia alternativa. Gente, como assim? Se várias mulheres têm esse problema, todas elas vão acabar fazendo cirurgia, e isso me deixou muito angustiada. Fui buscar, então, e encontrei nos Estados Unidos a solução de que mulheres lá fora do Brasil já conheciam outras opções de tratamento que não cirúrgicos, coisa que lá já existia há um tempão, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pessoas já tratavam sem cirurgia, que é tratamento que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. O que foi que resolveu para mim e que está resolvendo há 10 anos com esse meu trabalho aqui no Brasil, milhares de mulheres que eu já atendi aqui e atendo online mulheres do mundo todo. Então, qualquer mulher que quiser resolver seu problema também aqui. E tem licenciadas nos Estados Unidos, licenciadas na Europa que já fazem isso também. Então, não é uma coisa aqui só do Brasil, uma coisa que já se vê lá nos Estados Unidos, na Europa, há muitos anos. Então, antes de eu começar a falar para vocês sobre a diástase abdominal, eu vou mostrar casos reais para você entender que você não é a única que tem esse problema, né? Agora que eu tenho grupos, vários grupos de mulheres que eu estou analisando fotos, se você ainda não está nesses grupos, entre lá que eu analiso foto de todas as minhas alunas para dizer para você se o seu caso é ou não é, se você tem flacidez, se você tem diástase, se você tem gordura. Então eu vejo, quando eu entro no meu grupo lá, que as mulheres todas têm a mesma situação, todas as mães passam por isso e todas ficam angustiadas porque não sabem que também todas as outras mães têm. Então você sofre sozinha com a sua barriga e acha que aquilo ali é só seu, e não é. Então, mães, você que tem problemas de barriga, olha só, vou mostrar o que é possível fazer sem cirurgia. Olha aí. Gente, isso é milagre? Não. Olha o tamanho da barriga dessa mulher. Eu vi várias barrigas desse jeito aqui dentro do nosso grupo e várias mulheres desesperadas achando que o problema delas era cirúrgico. Olha só essa aluna, em 3 semanas, o resultado que ela conquistou. Por que ela conseguiu um resultado desse tão rápido? Porque a gente foi na raiz do problema. A gente tratou a causa do problema. Ela ficou fazendo dieta, ela ficou fazendo exercício abdominal, ficou fazendo coisas que não resolvem, porque ela não sabia o que ela tinha. E quando ela descobriu o problema dela, e a gente tratou exatamente qual que era o problema dela, olha aí o resultado que a gente conseguiu ter. Vamos ver outros casos que eu quero mostrar antes da gente conversar qual que é a realidade. Olha só, um caso também dado como cirúrgico, uma mulher que tinha uma barriga deste tamanho, olha só, totalmente sem apoio para as vísceras, tudo isso que está caindo na barriga dela aí é intestino. A musculatura dela era tão fraca e tão separada que o intestino empurrava a barriga para frente. Então a barriga caía. Ela, para conseguir manter essa barriga no lugar, ela usava uma cinta super apertada, tinha uma dor nas costas terrível, e vocês imaginam por que essa dor nas costas, porque ela não tinha um suporte, né? A coluna dela tinha que fazer o trabalho todo de um abdômen. E olha só, com o estímulo certo, com o tratamento correto, o que a gente conseguiu de resultado para ela. Eu vou comentar esse caso mais para frente, porque eu vou mostrar para vocês com mais detalhes qual foi o passo a passo para a gente conseguir esses resultados, e vou mostrar mais alguns para vocês. Porque eu vou falar para vocês sobre o grande problema aqui, que é a diástase abdominal. A diástase abdominal, vou mostrar aqui uma coisinha para vocês,
que é o músculo do tanquinho, esse músculozinho que fica aqui na frente, que você reconhece por aquelas pessoas muito saradas, aqueles homens que mostram aqueles gominhos na barriga. Tem gente que fala que é costas de tartaruga, tem gente que fala que é gominho, são 6 gominhos, às vezes até 8 gominhos. E esse músculo, ele fica com uma separaçãozinha muito pequenininha, que é normal, até 2 dedinhos aqui é normal ter essa separação. Só que quando você engravida, a sua barriga vai precisar de espaço, a barriga estira, ela vai ficar grande para o seu bebê crescer. Então isso é normal que aconteça. O que vai acontecer com a sua barriga? Ela vai crescendo, 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 crescendo. E o tecido entre os músculos, que é um tecido bem fininho, é igual isso aqui, ó. É um lugarzinho que chama linha alba. Esse tecido aqui, ele vai se estirando e ficando dessa forma. Vai ficando alargado. E quando o bebê nasce, o que acontece? O músculo está separado e a tendência é que ele volte para o lugar. Mas a maioria das mulheres não volta. Não volta. O músculo fica separado aqui. E quando esse músculo fica separado, ele não faz a função dele. A função dele é aqui, é juntinha. Qual que é a função do reto abdominal? É elevar o tronco, como se você fosse flexionar o tronco, como se você fosse fazer um abdominal tradicional. Ele apoia as vísceras também, ele segura aqui, bota no lugar a sua barriga. Então a barriga reta é quando o reto abdominal tá aqui, tá juntinho. Então, se ele tá afastado, se o seu músculo tá aqui, o que tá fazendo aqui esse buraco, esse espaço aqui no meio? Ele não tá fazendo a função dele. Esse músculo separado aqui não vai evitar que o seu intestino, que o seu fígado, que as outras vísceras fiquem contidas. Então, você vai ficar com uma barriga de grávida, como se você tivesse alguma coisa dentro dela, que no fim das contas são as suas vísceras, é o seu intestino que está empurrando ali. Pode ser até gordura, caso de obesos, por exemplo, pessoa que engordou muito durante a gestação, ou uma pessoa que era muito, muito gorda, tinha a barrigona muito grande, aí emagrece, só que essa separação não volta para o lugar. Então essas são 2 causas. Ainda existe uma terceira causa, que são os exercícios físicos. Sim, se você acha que exercício físico só previne problemas na barriga, não. Dependendo de como você faz o exercício físico, ele pode causar a diástase ou piorar. Imagina que se você tem uma pressão muito grande, às vezes você faz um abdominal com muito peso, você não consegue segurar a barriga no lugar, você não consegue ativar a sua barriga no lugar, o que acontece? Pressão, 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 abdominal, 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 o que vai acontecendo aqui? A barriga vai afastando também, a musculatura se afasta. Por isso que você vê muitos fisiculturistas, barriga de mulher, tô vendo alguém colocando aí no crossfit, homens no crossfit, mulheres no crossfit, que tem esse afastamento abdominal, porque fazem exercícios com muita carga, com muita força, e a barriga não aguenta, é muita pressão, é muita força, e ela realmente se afasta e muitas vezes pode até romper. Como assim? Rompe? Rompe. Esse tecido aqui tem um limite. Ele não aguenta uma pressão indefinida. Ele pode romper, ó, pá, desse jeito. E aí pode aparecer a hérnia umbilical. A hérnia é quando esse espaçozinho aqui aparece, quando existe um rompimento, que pode acontecer em qualquer lugar aqui do abdômen, mas normalmente acontece no umbigo, é o mais frequente. E aí existe uma passagem. E por essa passagem aqui pode passar gordura e pode passar até mesmo o próprio intestino, que é o lado preocupante da hérnia. Então, se você tem esse buraquinho aqui, você vai ver uma bolotinha, o seu umbigo muda de formato. Ele, além de ficar assim afastadinho, muitas vezes ele tem até uma bolotinha, e essa bolotinha precisa ser avaliada, porque pode ser intestino, mas na maioria das vezes, a maioria das hérnias não é uma hérnia preocupante, inclusive se a gente melhorar a diástase, ela pode sumir. E isso a gente vai conversar mais tarde também, tá? Então a hérnia, maioria delas não é preocupante, a maioria delas não vai te causar problema e a maioria delas, se for bem pequenininha, a gente consegue resolver fechando a diástase abdominal. Então voltando, olha aqui, como é que está seu músculo? Seu músculo está afastado, com um tecido fraquinho, um tecido fininho, com uma musculatura que não está funcionando. E agora?
Isso vai trazer diversas repercussões para o seu corpo, porque o nosso abdômen é a fonte de força, de estabilidade, de postura para o nosso corpo. O abdômen suporta a nossa coluna, ele, como eu falei para vocês, suporta as vísceras, ele dá o equilíbrio para a gente até ficar em pé, para a gente fazer exercício, para a gente fazer força, para a gente segurar a criança no colo. Então aí vai aquela dúvida para você, quero saber de você. Você acorda com a barriga reta e vai dormir com a barriga estufada? Quero saber, coloca aqui para mim. Acontece com você? Porque isso é um dos sinais de diástase abdominal. Por quê? Quando você tá deitadinha lá, olha aqui como é que tá o seu tecido. Tá deitadinho na cama. Aí você levanta, olha aqui. Aí o intestino vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando. Aí no fim do dia a sua barriga tá assim, arredondada aqui. Então, isso é um sinal de diástase abdominal. Outro sinal muito comum de diástase é quando você se levanta. Olha aí, tô vendo muita gente, né? Então, muita gente que passa por isso. Então, se você quer saber, provavelmente seu problema é diástase. Você acorda reta e vai dormir com o abdômen estufado. Isso é sinal de que a sua musculatura ela não suporta o peso. E durante o dia você vai fazendo força, vai carregando peso das compras, vai pro seu trabalho, faz força, vai fazer, enfim, várias coisas que você faz durante o dia e você causa uma pressão que é natural. Todo mundo faz pressão no abdômen, só que se você não tem um apoio no seu abdômen, essa pressão vai aparecer. Sua barriga vai estufar, então isso é natural. E muita gente trata isso como um problema intestinal, você trata como uma alergia, intolerância, tá em nada, aquela barriga continua inchada, continua aumentada de tamanho. Olha aí. Dor nas costas é outro sintoma também muito frequente da diástase. Por quê? Falta de apoio. Então, se a sua barriga está lá grande, afastada, a sua musculatura está pesando aqui, aquele intestinozão pesando, o que acontece com a sua coluna? Ó, colunona arqueada. Então, a maioria de vocês também que eu analisei as fotos, já prestou atenção em você no espelho? Como é que é a sua coluna? Quem tem diástase abdominal costuma ter isso aqui, ó, a curvatura da coluna muito mais aumentada de tamanho, que é a hiperlordose. Todo mundo tem uma lordosezinha natural, mas quem tem diástase costuma ser assim, ó, a coluna aqui, tá vendo? Então é muito comum a pessoa que tem diástase ter dor lombar, por causa, primeiro, da fraqueza, depois, falta de suporte. Quando você coloca a barriga no lugar, o que acontece? A coluna vai naturalmente voltando para o lugar, mas principalmente quando você faz essa musculatura voltar, ela vai apoiar a sua lombar, vai reduzir a pressão que você está colocando ali na sua postura. Então ela acaba melhorando também. Então, mais uma coisa relacionada à diástase. Outra coisa que é relacionada à diástase também que você não sabe. Intestino preguiçoso. Mesma coisa, você está lá tratando disbiose, está tratando problemas intestinais quando falta apoio. É só colocar um apoio para o seu intestino, aí ele vai voltar para uma posição ideal para você conseguir ter um trânsito normal. Ou seja, você conseguir botar na postura para você conseguir fazer cocô. Porque se a barriga estiver assim e o intestino estiver assim, como aquela moça da foto que eu mostrei, vocês acham que com o intestino daquela posição ela vai conseguir fazer cocô direito? Ou não? Não vai. Então, um sinal também, na verdade é um sintoma, né? Que é esse problema intestinal todo. Além disso, dificuldade para respirar. Caramba, dificuldade para respirar? Sim, o diafragma, que é o músculo da respiração, ele pode ser afetado pela diástase também. Outras coisas, assoalho pélvico com problemas, perda de xixi, prolapso, isso tudo pode ter relação com a diástase, porque esses órgãos aqui embaixo são sustentados por uma musculatura que se interliga com a lombar e se interliga com o abdômen. Então, tudo que acontece no seu abdômen vai causar consequências no seu corpo de uma forma geral. Nosso corpo é interligado e se alguma coisa acontece em algum lugar, o resto vai sofrer e você nem sabia disso. Você começa a ir no ortopedista, começa a ir no endocrinologista para emagrecer e não é gordura. Você vai nutricionista, tá vendo? Como é que você vai bater em várias portas e não vai resolver seu problema? Você vai lá fazer um tratamento estético caríssimo, achando que vai resolver e não vai resolver. Vai fazer malabarismo na academia e não vai resolver.
Tá vendo? Porque é uma coisa muito específica. A diástase abdominal, que é essa separação aqui da musculatura, ela não é resolvível com outras coisas. Não adianta fazer tratamentos, não adianta fazer dieta, não adianta, não adianta. Por isso que você vai acabar onde? No consultório do cirurgião plástico. Porque se você não sabe como é que é o real tratamento para isso, você vai buscar o que você ouviu falar que é o único tratamento. Então, se você não sabe, óbvio, você vai procurar um médico que vai te dizer que é esse. E aí você vai operar. Só que qual é o grande problema relacionado à cirurgia? Deixa eu só tomar um golinho aqui para explicar para vocês melhor. O grande problema relacionado à cirurgia é que a cirurgia só trata o quê? A cirurgia faz o seguinte. Tá aqui a musculatura separada. A cirurgia faz isso aqui. A cirurgia sutura essa separação. Só que isso aqui não fortalece essa musculatura, não fortalece a musculatura que está dentro do abdômen, ela não melhora a sua postura, não melhora o seu assoalho pélvico. Então, tudo aquilo, toda aquela consequência que a diástase trouxe para o seu corpo, não é resolvido com a cirurgia plástica. Pelo contrário, se você cola o teu abdômen, bota ele duro ali, você perde toda a mobilidade, você perde toda aquela estabilidade que a coluna precisa, e isso aí vai ter repercussão para você. Inclusive, assoalho pélvico vai ter mais pressão. Então, muitas vezes as mulheres fazem a cirurgia achando que o problema delas vai ser totalmente resolvido, mas não vai. Ela vai acabar tendo problemas porque ela resolveu a consequência e não a causa, que é a grande pressão dentro do seu abdômen, que pode ser que você esteja já fazendo sem saber e depois que você teve bebê ela só continuou. Então vamos de estatística para vocês entenderem que a diástase é muito comum. A diástase acontece em 1 a cada 3 mulheres que têm um filho e ela acontece em cada 2 a cada 3 mulheres que têm 2 filhos ou mais. E ela acontece naturalmente para o bebê crescer, mas o normal é que ela volte. A maioria não volta. Então, ela é comum, mas não é normal. Isso eu falo sempre para vocês aqui. Ser comum não quer dizer que seja normal. E você não precisa aceitar a diástase como antigamente a sua vovó, a sua mamãe dizia que você tem que aceitar a sua barriga, que essa é uma barriga de mamãe. Toda mãe vai ter essa barriguinha e você aceite seu corpo e você conviva com essa barriga grande, porque é assim. Todo mundo é assim. E ainda tem gente que fala que você ficou desse jeito porque você não usou cinta. Agora tem profissional que diz que você ficou assim porque você usou cinta. Tá vendo? Que não existe, não só não existe consenso, mas existe uma falta de senso. Dizer para uma mãe que é culpa dela, que ela está tendo esses problemas porque usou ou porque não usou cinta. Você acaba botando a culpa em cima da própria mulher. Voltei. Meu Deus. Então, você está botando a culpa em cima da mulher, que ela é a grande culpada por causa dos problemas que ela já tem. Então, você não faz isso com uma pessoa, você joga em cima dela a culpa nela. Então, gente, qual que é, no fim das contas, a mensagem aqui? A diástase aconteceu porque existe um fator dentro do seu abdômen, que é a gestação, ou o ganho de peso, que é a gordura do abdômen, ou então exercícios físicos. E a diástase fechou ou não fechou. E se ela não fechou, ela vai trazer diversas consequências para você. E eu vou explicar para você agora o que a gente pode fazer para melhorar a sua barriga. E existe sim tratamento para sua barriga. E vou explicar para você qual que é esse tratamento americano que resolve esse problema, resolveu o meu problema e ajuda mulheres do mundo inteiro a resolver também. Então, gente, o tratamento que eu fiz se chama Técnica Tupper. É um programa americano que tem 4 pilares principais. O primeiro pilar é usar uma faixa abdominal, que não é cinta. Tanto que eu falei para vocês, cinta não resolve. Cinta mascara, cinta tapa o sol com a peneira. Por quê? Porque
Porque sua barriga está fraca, sua barriga está com a musculatura separada, e o que ela vai fazer? Vai esconder sua barriga, vai apertar, vai trazer ela para o lugar, a força, na amarra. Então, a faixa da técnica Tupler não é uma cinta tradicional. A faixa da técnica Tupler tem 3 braços. Tá vendo aqui comigo? Então, a faixa da técnica não tem a função de te amarrar. Ela tem a função de te estabilizar a coluna. Então, você que está com aquela postura aqui, ó, com dor nas costas, ela vai estabilizar a sua coluna. Primeira coisa. Depois, você vai aproximar essa musculatura. Afinal de contas, cadê ela? Ela estava aqui. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai colocar ela aqui. Por que é importante você colocar a musculatura no lugar? Porque se você fizer um exercício físico com a musculatura separada, o que vai acontecer? Ó, você vai fazer um abdominal com a musculatura separada, essa musculatura não vai voltar para o lugar sozinha. Então você precisa posicionar a musculatura para aí você conseguir fortalecê-la. Então vai lá fazer abdominal na academia, a musculatura está aqui, o que você vai fazer? Você vai afastá-la cada vez mais. Então, se for uma diástase grande, ela ainda por cima vai abrir. Então, pessoal, ó, abdominal não resolve. Cinta tradicional não resolve. A gente precisa estabilizar, aproximar, fazer os exercícios corretos e específicos para a diástase. Além disso, a faixa da técnica tem a função de fazer você ativar o abdômen. Nossa, mas cinta faz. Essa faixa faz isso. Porque é uma faixa que se move, por isso que ela tem braços. Ela não é fixa, ela fica correndo em cima, um braço em cima do outro, de acordo com o tipo de esforço que você faz durante o dia. Então, veja, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem como é que é a faixa da técnica Tupler e por que ela é diferente. Vamos lá. Vejam só. Então, a faixa da técnica, ela vai aproximar a musculatura, olha só. Tá? Ela vai vir aqui para trás e vai fazer um X no seu abdômen. Então, ela traz a musculatura para cá, traz a musculatura para cá e fecha aqui embaixo. Então, ela não vai ficar apertadinha, ela é justinha. Ela não vai te apertar e não vai te dar dificuldade para respirar, que é um grande problema para quem usa cinta, que aperta, você fica falta de ar, não aguenta dormir. Ela não é para ser apertada. A função dela não é te espremer, a função dela é justamente aproximar e mexer e fazer com que você tenha um esforço. Você precisa mudar seus hábitos, que é o que acontece em 3 meses. Em 12 semanas a gente muda hábitos. Não sei se você já leu, já ouviu falar sobre isso. Nosso corpo cria novos hábitos em 3 meses. E é esse o tempo que a gente precisa para colocar a sua barriga no lugar. São 12 semanas em que você vai fazer esses pilares, que eu já te contei vou contar os outros 3. Em 12 semanas a gente consegue reabilitar sua diástase, modificar sua postura, você vai melhorar tudo isso que está te incomodando aí e colocar sua barriga reta. Tava assim? Vai para cá. Vai voltar para o lugar onde ela não deveria ter saído. Segundo pilar, a gente vai fazer exercícios específicos para diástase abdominal, que não são aqueles que você está acostumada. Porque os exercícios que você está acostumada na academia vão piorar teu problema. Lembra aquilo que a gente falou? Pressão dentro do abdômen, flexão de tronco, exercícios de vácuo, exercícios que fazem abertura de costela, tudo isso vai piorar o seu problema. Porque é um músculo que precisa de uma estabilização, ele precisa de um cuidado, ele precisa estar aproximado. Então são exercícios específicos que vão ser feitos junto com a faixa, 5 minutinhos, 5 vezes ao dia. Você vai fazer escovando os dentes, vai fazer dirigindo, pode fazer lavando louça, você pode fazer o que você quiser com eles. Você tem só que prestar atenção na execução do exercício, mas eles são rapidinhos, são 5 minutinhos e você faz para resolver a musculatura profunda do seu abdômen. Essa é a primeira parte da técnica Tupler. A gente vai fazer um fortalecimento profundo para depois a gente trabalhar justamente esse músculo aqui que está separado, que é o reto abdominal. Então ele está aqui. O que a gente vai fazer com ele? Fortalece por dentro, aí depois a gente vai trabalhar ele com segurança, sem fazer abdominais. A gente vai trabalhá-lo nas 3 partes dele, devagarzinho, com cuidado, para depois que terminar a técnica, você voltar a fazer
tudo que você fazia antes, inclusive exercícios de alto impacto, exercícios que você tem pressão, exercícios que você precisa de carga intensa, você vai fazer tudo isso. Acho que já perguntaram aí alguma coisa, tô passando rápido, mas depois eu vou responder as perguntas. Com relação a exercícios físicos durante a técnica Tupler, durante as 6 primeiras semanas vocês vão poder fazer exercícios de baixo impacto. Caminhada, bike, pode fazer escada e elíptico. Por quê? Porque exercícios de impacto, lembra? Podem causar diástase abdominal. Se a gente está em uma fase de reabilitação, a gente não quer essa pressão dentro do abdômen, a gente quer reduzir a pressão. Então você pode sim continuar fazendo exercícios, mas só esses 4 exercícios de baixo impacto. Tá? Depois da 6ª semana, que você já reabilitou a sua musculatura, já aproximou o reto abdominal, eu, pessoalmente, vou te orientando o que você está liberado ou não para fazer na academia. Você vai precisar que um professor te oriente, um professor de educação física, mas eu vou orientar o que você vai poder fazer ou o que você não vai poder fazer na academia ao longo do tempo. Lembrando que são 12 a 18 semanas, dependendo da sua evolução, que você vai fazer a técnica Tupler, e nesse período a gente vai avaliando a cada 3 semanas pelo Telegram, por mensagem, por vídeos, você vai me mandar fotos, medidas, e a gente vai fazendo essa avaliação a cada 3 semanas e eu vou poder te dizer, agora está na hora, agora já pode, agora você vai precisar esperar mais um pouquinho, dependendo da sua modalidade, dependendo do que você faz. CrossFit, por exemplo, o CrossFit é um exercício de alto impacto, com muita carga e baixa consciência corporal. Então é um exercício que exige que você tenha um pouco mais de evolução, de reabilitação, para que você volte a fazer como você fazia antes. Mas você pode ir voltando aos pouquinhos, com peso leve, né, com carga baixa, com menos impacto. Então, isso aí é individual. Eu vou orientando cada uma quando a gente chegar na 6ª semana, tá bom? Falei então do segundo pilar. Terceiro pilar é criação de consciência corporal. São essas 12 semanas que você vai aprender a usar o seu abdômen em atividades do dia a dia. Você vai aprender a fazer esforço, carregar seu bebê, e você vai fazer coisas usando aquela musculatura chave lá de dentro do seu abdômen, que é o transverso abdominal. Essa musculatura chave vai ser de grande importância para você manter o seu resultado da técnica Tupler quando a gente terminar essas 12 a 18 semanas. Você vai manter a sua barriga reta para sempre quando você aprender a usar essa musculatura de forma correta. Você vai aprender o que a sua musculatura não está fazendo atualmente, é conter essa pressão enorme que existe aí dentro e que está prejudicando o seu abdômen. E o quarto pilar, que é levantar e deitar corretamente. Esse pilar é importantíssimo. Por quê? Porque parece uma coisa muito boba a forma que você se levanta, mas não é. Quando você se levanta, de uma vez só, você está fazendo um abdominal de altíssima carga. Imagina quanto que é o peso do seu tronco, pelo menos uns 20 quilos. Então você está elevando o seu tronco de uma vez em cima de um abdômen que está lesionado. Não sei se você fez cesárea ou se você já fez uma cirurgia do abdômen, mas se você fez uma cirurgia no abdômen e se levanta de uma vez, você cai de volta de tanta dor. Porque o abdômen ele está fragilizado e a diástase não dói. Então, por isso que você não sente essa dor enorme. Mas se ela doesse, se essa musculatura estivesse lesionada de verdade, não só separada, você não ia conseguir andar. Vamos testar? Coloca a mão no abdômen aí. Coloca 2 mãos, uma em cima e uma embaixo. Agora eu quero que você levante a perna. Agora eu quero que você levante a segunda perna. Que dificuldade! O abdômen é quem faz isso. É ele que faz você ter essa estabilidade. Consegue levar? Você tem que levar o tronco lá para trás para levantar as 2 pernas. E quem tem diástase, então, para levantar uma perna só já é difícil, sem você precisar mudar a sua posição. Então, quem não tem, quem consegue ter consciência para contrair o abdômen, levanta a perna agora. Uma perna. Coloca a mão. Sentiu a pressão no abdômen? Pois é, o abdômen é importantíssimo para você fazer qualquer esforço. Por isso me perguntam, mas na academia eu posso fazer bíceps? Coloca a sua mão na barriga aí, quando você faz uma força. Bota uma força grande aí. O que acontece no seu abdômen? Ele estufa ou ele vem para dentro? Se você não tiver força no abdômen, se você não tiver consciência corporal, se você não tiver ativação, seu abdômen estufa. Mesmo que você só levante o braço, mesmo que você agache, todo tipo de esforço físico vai exigir alguma coisa do seu abdômen.
E se você fizer não só movimento errado, se você fizer algum exercício de carga nesse período que você está tratando a diástase, você está subindo 2 degraus e voltando 1. Às vezes subindo 2 e voltando 3. Por isso que eu falo para vocês que tem que dar um tempo. Tá? Se você for fazer uma cirurgia no abdômen, por exemplo, seu cirurgião vai falar para você ficar 2 a 3 meses sem fazer absolutamente nada. Então, quando eu converso com as meninas, muitas malhadoras vêm fazer a técnica comigo, elas falam que não querem ficar 6 semanas sem fazer exercício de força, falo para elas, olha, isso é porque eu tô te dando essa opção. Mas se você não tivesse opção, o doutor falasse para você, não pode fazer exercício, você ficaria? Então, gente, olha, é importante, eu sei que é difícil para quem malha muito, para quem realmente tem essa questão da necessidade do exercício, mas são 6 semanas apenas que eu te dou de garantia que vai fazer diferença demais na sua performance física depois que você tiver feito essa recuperação do seu abdômen. Voltando lá, então a gente falou sobre as repercussões da diástase, sobre como ela altera a sua autoestima, como ela faz mal para o seu dia a dia, tanto na estética como na parte funcional, quantas coisas fazem, como a diástase faz mal e muitas vezes você nem sabe. Ela dá aquele abdômen arredondado, pode dar um estômago alto, pode dar uma pochete e você tá aí lutando contra, gastando dinheiro, gastando seu tempo, perdendo a sua esperança, porque no fim das contas a gente perde, fica com raiva que não está conseguindo ter resultado. Quantas vezes você já passou por isso aí e até hoje você ainda está aí, dando cabeçada e enfim, não está resolvendo o seu problema. Então, o que você precisa é tratar a diástase corretamente. Muitas vezes você até já ouviu, já conhece, já sabe, já ouviu falar da diástase e está aqui por causa disso. Mas já tentou outros programas, já tentou vácuo, já tentou aparelho que diz que resolve diástase abdominal, choque, tudo isso é balela. Por quê? Pensa comigo, é uma coisa óbvia, coisa de mecânica básica, física, tá? Musculatura está separada aqui. Você faz um vácuo, chupa aqui, tá? Às vezes até separa. Aqui, ó, vácuo. Isso aqui vai aproximar sua musculatura? Não vai deixá-la ainda mais fraca, porque vácuo não fortalece, que é o que você precisa. Você precisa trazê-la para cá e fortalecer, deixá-la bem forte. Outra coisa, eletroterapia. Ó, aqui, ó, você está dando choquinho nesse músculo. Choquinho, tá? Tá adiantando alguma coisa? Tá trazendo ele para cá? Não. Então você vai fazer aí uma terapia com corrente alce, corrente russa, corrente não sei o que, vai adiantar? Vai perder dinheiro, tá? Dieta adianta? Se o teu problema tá afastamento aqui, você vai perder a gordura aqui em volta e o afastamento tá aqui. Então tá vendo? Então vários problemas que você está tratando e que não vão resolver se você não for lá naquela sequência. Musculatura profunda, aproximar, fortalecer o reto abdominal, ajudar fortalecendo o assoalho pélvico, fortalecer a sua lombar, aí sim você está fazendo um tratamento correto, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês como que é a oportunidade de você tratar a sua diástase da forma correta comigo. Para começar, porque eu sou médica, porque eu vou saber te orientar, porque eu vou te acompanhar e estou aqui para tirar suas dúvidas todos os dias em horário comercial. Aí está o diferencial. Você fez programas, fez outros tratamentos, fez outras coisas, mas não fez comigo, tá? Tem um diferencial e é um diferencial gigante, tá? Então essa é a primeira coisa. Depois, a técnica Tupper tem comprovação científica. Já foi comprovada pela Universidade Columbia de Nova York, que ela realmente tem comprovação que ela funciona. Ao contrário de muita coisa que existe no mercado aí que você só ouviu falar que é muito bom, funciona muito bem, mas vai ver lá se realmente está comprovado. Não está comprovado não, tá bom? Então vou mostrar para você tudo que você vai ter direito se você vier fazer a técnica Tupper comigo. Primeira coisa, acesso aos vídeos da técnica Tupper no Hotmart. Então, assim que você adquirir a técnica, você já entra no Hotmart, você recebe um e-mail de confirmação, você vai mandar suas fotos, as suas medidas, para a gente definir o tamanho da sua faixa, que é outra coisa que você vai receber na sua casa, com frete grátis, eu vou pagar o frete para você,
vai para você em qualquer lugar do Brasil. Se você estiver no exterior, eu te oriento ou a comprar no exterior, ou então a gente envia e aí o frete é por sua conta. Mas geralmente eu oriento para comprar onde você morar e aí eu faço meu acompanhamento com você. Mas aqui no Brasil, frete grátis para qualquer cidade do Brasil. Terceira coisa, você vai receber um livrinho na sua casa com os exercícios, com lugar para você marcar, quantas vezes você fez durante o dia, qual é a sua medida daqui a 3 semanas, quanto que você vai medir de novo para ver a sua perda, para ver a sua diástase, fazer o autoexame para saber como é que está a sua diástase abdominal, que eu ensino para você também lá nos vídeos do Hotmart. Além disso, você vai ter acesso a bônus, você vai ganhar da nutricionista Luisa Midlet 2 cardápios, um cardápio para perda de peso e um cardápio para ganho de massa muscular. E aí depende da sua necessidade, o que você vai precisar nesse momento. E aí, óbvio, né? Se você tem gordura abdominal, você emagrecendo com esse cardápio vai te ajudar. Você vai tirar um pouco a pressão de dentro do abdômen. Então, se você acha que está precisando perder peso, tá aí mais uma oportunidade para você. Mais um bônus que eu vou te dar de presente. Então, a partir da 6ª semana, você já vai poder começar a fazer exercícios na sua casa. Então, eu vou te dar uma bolinha para você usar onde você quiser. Além disso, mais 2 elásticos. Um elástico para fazer exercício de braço, mais outro elástico para você fazer exercício de perna. Você pode fazer no parque, na academia, viajando, onde você estiver, você pode ganhar. Isso aqui é presente, não faz parte da técnica Tupper, tá? Então isso aí vai para tua casa também, junto com a cinta e junto do livretinho, tá bom? E aí, muita coisa de presente para você. Além disso, você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é um grupo de alunas que a gente troca informações, trocamos fotos de antes e depois, para você entender que não é só você e a gente vai mostrar das próprias alunas os resultados delas. Elas mostram e tiram dúvidas e ajudam alunas novas, alunas antigas, para você não se sentir só nessa caminhada. E eu tô lá para você sempre, tá? Então, tô lá para tirar suas dúvidas. É importante dizer que é pelo Telegram, por mensagens, por vídeos, por fotos e por orientação minha também, tá bom? Tudo isso com oportunidade para você, que o valor da técnica tradicional é de R$ 2.500, mas não vai ser isso que eu cobro. O valor é uma oportunidade, porque eu estou fazendo com R$ 1.000 de desconto para vocês, por 12 vezes de R$ 145. É um valor que não paga nenhum tratamento estético, não paga nenhuma massagem, não paga nada e que não é eficaz como a técnica Tupper. São 12 vezes de R$ 145 que você pode pagar no cartão de crédito, um cartão de crédito pode pagar em 2 cartões de crédito e no Pix você não vai pagar os juros, é R$ 1.497 à vista no Pix. Então, aproveitem essa oportunidade, porque o valor tradicional da técnica é R$ 2.500. E eu faço esse valor promocional para vocês porque eu sei que as mães realmente têm uma dificuldade, mas essa dificuldade não chega aos pés do resultado que vocês vão ter e que quando a gente tem uma autoestima elevada, a gente corre atrás muito mais dos nossos objetivos, a gente está muito mais feliz, está muito mais disposta a trabalhar e a aparecer na frente do marido e a usar biquíni e fazer tudo o que você deveria estar fazendo, só que a sua autoestima não está deixando. Então, meninas, vou responder as perguntas agora, mas já falo para vocês que vocês aproveitem, porque os kits são limitados, as faixas também são, então eu não tenho condição de atender muita gente, eu sou só eu e eu faço esse acompanhamento individual com vocês, tá bom? Então, se você tem o desejo de perder a sua barriga, o momento é agora. Então, eu quero que você não deixe para depois, aproveite, porque a hora é agora e o verão está chegando e eu não quero só que você pense em verão, quero que você pense na sua vida, os benefícios que você vai ter quando você fecha a sua diástase. Vamos às perguntas então. Vamos lá. Aproveita e faz a pergunta aí, gente. Quem perguntou da minha especialidade, sou médica do esporte. Trabalho com gestantes, pós-parto, orientação de exercícios. Vamos ver aqui. Por falar nisso, vou mostrar as fotos, né? Quero mostrar para vocês. Aproveita quem quiser já fazer a pergunta. E com relação ao link de compra, o link de compra está na minha biografia. Olha aqui, agora que eu tô vendo a relação do CrossFit, né? Durante a gravidez,
pode ser feita a técnica Tupper como prevenção. A diástase acontece na gestação de todo mundo. Só que você tem como prevenir que ela seja uma diástase grande. Isso faz muita diferença no pós, porque quando você tem uma diástase muito grande e muito profunda, ela tem uma dificuldade maior de voltar para o lugar. E isso é com todas nós. Então, se você conseguir fazer uma gestação com esse fortalecimento específico, a diástase vai ser muito menor, muito menos profunda e você vai conseguir tratá-la com mais facilidade, a barriga volta mais ao normal. Importantíssimo dizer também que você pode começar a fazer a técnica a partir de 40 dias após o parto e depois não tem limite. Mesmo que seu filho tenha assim, 5 anos ou se seu filho tenha 25 anos, não faz diferença nenhuma. Você pode sim, mesmo que você já seja idosa, pode perder a diástase. E se for homem também. Homem também pode fazer. Oh meu Deus, minha luz diminuiu. Então, homem também pode fazer, tá bom? Exercício para melhorar, então, técnica Tupper. Poderia, tá vendo? O pai dela tem diástase, o pai dela tem hérnia, pode fazer a técnica também, tá bom? Homens fazem técnica também. Quem tem hérnia umbilical, como eu falei para vocês, a causa da hérnia é uma mesma causa da diástase, ela é excesso de pressão dentro do abdômen com rompimento de tecido, e esse rompimento de tecido, deixa eu ligar a luz aqui e ver se melhora. Esse rompimento de tecido, quando a gente aproxima a musculatura, ele pode sim, a hérnia entrar e a gente conseguir conter com a própria musculatura do abdômen, a gente consegue melhorar a hérnia. Vários casos que eu vou mostrar aqui para vocês também. Vi, né, muita gente falando aqui que a questão da barriga, ela é comum, tanto dor nas costas como a barriga que começa reta e depois ao longo do dia ela vai ficando aumentada de tamanho. Então veja, é a diástase, você tratando a diástase você vai parar de ter esse tipo de problema, tá? Então olha, vendo, quanto mais filhos, intestino ruim, quantas mulheres, olha, vejam como é muito comum. As mulheres têm praticamente os mesmos sintomas e você acha que é o seu problema só e não é. A maioria das mulheres tem a mesma coisa. Tem como evitar isso durante a gestação? Isso que eu falei, você tem como evitar que ela seja grande, não tem como evitar que ela aconteça porque ela é fisiológica. Faz parte de uma gravidez normal você ter diástase. Mas você não precisa ter uma diástase de 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Você vai ter o necessário para o seu bebê crescer. Isso também, controlando seu peso, se hidratando bem, fazendo exercícios corretos e não os exercícios que possam prejudicar o seu abdômen. Então é importante você também ter uma orientação correta durante a gestação. Cirurgia de abdômen por causa de câncer. Rose, a diástase feita por uma cirurgia de abdômen é uma diástase diferente. Não quer dizer que ela não possa ser tratada, ela pode. A gente consegue fortalecer, consegue colocar a barriga no lugar. Mas é uma diástase diferente por causa da abertura. Então aqui é o contrário de uma cirurgia plástica. Quando você faz uma cirurgia do abdômen, o cirurgião separa essa musculatura para ter acesso dentro do seu abdômen para remover ou para resolver alguma coisa que tenha lá dentro. E muitas vezes, como cirurgião geral, ele não tem esse conhecimento para fechar, ou então ele deixa aberto de propósito, por causa da natureza da cirurgia. Mas a gente tem sim como fortalecer, como trazer essa musculatura para dentro, apesar da cicatrização, apesar da fibrose natural que acontece durante o processo. Então, a gente tem sim como melhorar com a técnica Tupper também. Eu não fiquei na primeira gestação, porque é mais comum na segunda gestação. Sinta, uma hora a barriga está presa, outra hora a barriga está no mundo, exatamente. Embaixo da roupa ou por cima da roupa? Por baixo da roupa, ela não aparece, gente. Ela é embaixo da roupa você coloca uma camisetinha por baixo para ela ficar no lugar melhor e você não ficar suando. Então, uma camisetinha e aí depois você coloca a sua roupa. A faixa é exclusiva da técnica Tupper, não tem como comprar em lojas, você não vai encontrar outras pessoas vendendo, só quem vende são as licenciadas da técnica Tupper, ela é patenteada e ela faz parte do programa, tá bom? Então, se você vê alguém vendendo alguma coisa parecida por aí, é plágio, então não caia nessa, tá? Se existir algum tipo de mercado de alguma coisa que seja parecida, não existe. Natação entra como exercício de impacto?
Paula, nesse caso não é um exercício de impacto, mas a natação tem algumas particularidades que não são legais para diástase, principalmente movimento de abertura de costelas, tá? Então, nado costas, ele vai abrir as costelas e vão acabar prejudicando o seu tratamento, porque a sua musculatura está separada. Quando você abre a costela, ele acaba separando ainda mais. O próprio crawl, ele vai poder ser feito depois da 6ª semana, mas na parte inicial, eu não recomendo por causa dessa movimentação de estruturas que podem prejudicar. Então, nessas primeiras 6 semanas, eu indico exercícios que você mantém a sua costela fechada e a sua postura mais ou menos ereta, que são esses exercícios de baixo impacto, mas que exigem que você fique com o pé no chão. O pé no chão é importante, tá? Então, tirando a bike, né? Mas a bike você tem apoio, tá bom? Então, a bike você apoia no pedal, sentadinha, levantando também não é legal para você. Sentadinha, você não tem impacto, costela fechadinha, você consegue fazer um exercício tranquilo. Escada é um exercício que exige uma potência, que faz você cansar, e é um exercício legal, você pode fazer, não prejudica a sua diástase. Caminhada, seja na esteira, seja na rua, você pode fazer esses exercícios que não vão prejudicar você. Pilates até a 6ª semana não. Pilates tem muito exercício de abdômen e pode prejudicar você. Então, investimento na técnica, já vou repetir para vocês de novo, tá? Além do exercício, tem que fazer dieta. A dieta não é obrigatória, é um presente, é um bônus, se você quiser. Mas a técnica não necessariamente precisa, você pode fazer com o mesmo peso que você está agora, não precisa emagrecer, tá? É presente, se você quiser. Se não quiser, não precisa fazer não, tá? Deixa eu ver, mais perguntas. Quem tem o Telegram baixado, o que fazer? Quando você entrar na técnica, você vai receber um link, que é o link do grupo das alunas. Aí você vai entrar no grupo das alunas e aí vai poder participar do nosso grupo exclusivo só para as alunas da técnica. Você pode adquirir quando você quiser, tá bom? Só a questão do bônus é que eu sugiro que você compre logo. A gente nunca sabe quando o bônus vai terminar. Quem não tem condição, eu vou esperar que você venha assim que possível, assim que você conseguir, porque é um investimento que vale a pena muito para você. Tá? Talvez você esteja gastando em coisas inúteis, gastou muito seu dinheiro e agora você precise guardar um pouquinho mais para vir fazer a técnica comigo. Então, para de fazer coisa inútil, aí já começa. Você não gastando mais com bobagem, você vai ter como investir na técnica. Se você não sabe que tem diástase, você vai fazer o autoexame. O autoexame da diástase abdominal está lá nos meus stories, está nos meus grupos. Então, em qualquer lugar que você olhar aqui no meu Instagram vai estar escrito lá. E ele está fixado lá no meu feed, é o primeiro videozinho lá. Autoexame da diástase. Eu ensino para você como descobrir se você tem diástase ou não. Deixa eu ver, para quem não pode, será que esse tratamento de 25 dias da 3ª cesariana, com 40 dias você já pode começar e você tem um ano inteiro de acesso aos vídeos da técnica e do meu acompanhamento. Então não precisa fazer só 12 semanas, você pode fazer o tempo que você quiser, você pode ir e voltar, fazer no seu tempo, tá bom? Então um ano inteiro de acompanhamento e você pode renovar depois se você quiser. Que ela ia falar. Falei o que precisa fazer para acabar com isso. Tá aí, já passei as informações para vocês. Pode fazer musculação? Não. Durante 6 semanas não pode fazer musculação. Então é isso, pessoal. Passei o recado para vocês. Olha só a oportunidade que vocês vão ter de se livrar dessa barriga, de vocês acabarem com esse problema, de voltar a usar biquíni, voltar a ter autoestima, voltar a fazer coisas que você não fazia antigamente. Recuperar o seu corpo e recuperar a sua saúde mental, tá bom? Então, está dado aqui, ó, deixa eu ver, tenho medo de não ter resultado porque é caro. Drica, você vai ter a minha orientação, tá? Então já começa por aí. Você vai mandar suas fotos para análise, eu vou te dizer exatamente o que é que a gente vai fazer e qual o resultado que nós podemos conseguir. A faixa e a técnica completa, porque a faixa não vende sozinha, lembrando vocês, pelo link da biografia, tá bom? Essa live vai ficar salva lá no meu feed por tempo limitado, então se você entrou agora, então se você entrou depois,
assiste lá que eu expliquei direitinho como é o tratamento da diástase e o que você precisa fazer para começar hoje mesmo, tá bom? Beijo para todas, fico à disposição. Quem quiser me enviar fotos, pode me enviar por direct ou então entra lá no meu grupo do WhatsApp. Todos os meus grupos lá, analiso todas que querem ser analisadas. Mande suas fotos, eu te digo o que você tem. Se você tem diástase, se você não tem, se é flacidez, se é gordura e o que você precisa fazer para tratar. Tá bom? Então, beijo, fico à disposição de vocês e espero quem quiser vir fazer a técnica comigo e perder a barriga e deixá-la reta sem gastar aquela fortuna de tratamentos estéticos, cirurgia, academia e coisas que não funcionam, tá bom? Beijo pra vocês. Laura, aguardo você quando você puder, tá bom? Então, beijo pra todas.